Microderrotas. As microderrotas sempre vão acontecer na sua vida quando você se auto-sabotar. Quando você começa a ver que você fala que vai fazer, mas não faz. Começa a vir a procrastinação e você sempre deixa para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. O que acontece com o seu cérebro? Você começa a entrar num processo de decadência mental. Por quê? Porque você começa a falar que vai fazer e começa a descumprir. Você acha isso normal e isso te prejudica mentalmente. Faz gerar cortisol e não dopamina. Diego, eu vi uma série agora que saiu do McGregor. Ele é um lutador e ele no seu auge, ele perde uma luta. E por ele perder essa luta, ele começa a fazer uma engenharia reversa. Ele começa a ver por que ele perdeu, porque ele não conseguiu ter tipos certos de resultados. E ele falou de microderrotas. E eu já tinha estudado sobre isso e comecei a analisar, vendo todo aquele treino dele. E o que é essa microderrotas? São pequenas coisas que você fala que vai fazer e não faz. São pequenas coisas que você acha supérfluas, mas você não era para você comer, você come. Não era para fazer, você faz. Você começa a deixar de cumprir pequenas coisas, pequenos compromissos. Você promete algo e acaba não cumprindo. Você não se esforça mais. O que acontece com o seu cérebro? Entra num processo de automutilação mentalmente. Por que, Diego? Porque você começa a dizer para você que você não consegue, você falhou mais uma vez, você não é capaz, você não pode. E você começa a ver o mundo de uma forma que a gente chama de viés cognitivo, a forma que você vê o mundo. E esse vídeo parou para você? Se esse vídeo parou para você, esses princípios que eu quero compartilhar com você é para você. Porque às vezes você deve estar passando um processo de procrastinação e não sabe como aconteceu isso e por que você está assim. Por causa das micros derrotas. Micros atitudes que você acaba deixando para depois. Você não faz, você não é constante, você não é insistente, você desiste, você não vai até o final, você para no meio do caminho. Isso começa a te prejudicar. E você, quando você vai ver, você está longe do seu destino, longe do seu propósito. E todo mundo tem um propósito, todo mundo ele tem uma meta a alcançar e você precisa fazer isso todos os dias. E por eu treinar pessoas e cuidar de muitas pessoas, eu vejo isso, não só nas pessoas, e vejo também, às vezes, na minha vida. Quando eu deixo as micros derrotas me vencer. E quando eu vejo, eu acabei perdendo ou fazendo. O que acontece com o meu cérebro? Ele inconscientemente, ele vai ficando procrastinador para algumas áreas e algumas coisas. E o que eu preciso fazer? Você precisa fazer uma engenharia reversa. E aí é o ponto. E aí é o ponto que eu quero que você anote e grave no seu coração. E se fizer sentido, compartilhe com a galera onde eu quero ajudar bastante pessoas. Esse vídeo é gratuito, não vou te vender nada até o final desse vídeo, fique tranquilo. Só queria que você curtisse esse vídeo, curte, comente. Escreve aqui se você está tendo essas micros derrotas e fala qual tipo de derrota você quer compartilhar e escreve aqui embaixo também. E se você não faz parte desse canal, se inscreva, aperta o sininho. A gente tinha um canal muito grande, a gente acabou sendo hackeado e a gente perdeu esse canal e a gente abriu esse canal do zero aqui, onde nós vamos estar compartilhando muitos princípios e chave de sabedoria que vai te ajudar, assim como tem me ajudado. Então, micros derrotas, ela vai te auto-sabotando. O que é micro? Porque você não percebe. São pequenas coisas. Vou dar um exemplo. A gente está numa
numa comunidade que a gente fez uma meta de ficar sem açúcar durante 30 dias. E não é fácil, porque o açúcar ele é viciante, açúcar é pior do que, às vezes, drogas, né? E o açúcar, o seu cérebro ele já viciou, é uma dopamina, um negócio que você toma. E até eu coloquei um meme esses dias no meu Instagram, que quando eu parei de tomar café sem açúcar, eu entendi que eu não gostava do café, eu gostava do açúcar. Olha o meme rolando aí. E de fato, às vezes essas micro derrotas, só hoje, aí você esquece. Eu fui num evento, num workshop, depois de um treinamento, uma palestra, teve aquele coquetel no final, o famoso coquetel. E sem querer, eu acabei comendo um pedaço ali de bolo. E eu falei, poxa, meu Deus, comi aqui. Depois eu parei de comer aquele pedaço de bolo e fui ali só pro suco natural sem açúcar. E ali tinha alguns bolos salgados, eu fui num bolo salgado. Mas não é açúcar de você parar, né? Não é um regime, é algo, cada um tem a sua limitação, né? Quando passou tipo uns 20 dias, eu peguei tipo uma virose aqui na região. Eu até pensei que era um remédio que eu tinha tomado, eu fiquei quase uma semana muito mal. Fiquei longe das redes sociais, muita dor intestinal, não sabia o que era, vomitando. Os primeiros dias eu vomitei, tudo que eu comia eu vomitava, não conseguia comer, estava mal e eu fiquei muito ruim mesmo. E dizendo que era a virose da mosca, eu achava que era um remédio que eu tinha tomado de verme e acabou em meu organismo e tal. Eu pensei que eu tava com gastrite, eu pensei que eu tava com um monte de coisa. E eu comecei a entrar numa coisa mental. Meu Deus, será que eu tô morrendo? O que aconteceu? Era muita dor. E eu não conseguia comer nada. E tudo que eu comia era uma dor assim que parecia que ia eu morrer. Muita dor. Então misturava com ansiedade. E eu tenho um movimento muito grande que meu time depende de mim, das coisas que a gente faz. E eu fiquei preocupado. E eu comecei a ver o porquê tinha acontecido isso, mas depois descobri que era virose. E a gente foi pesquisar e tipo algumas coisas também, seu corpo tá com falta de açúcar também, que eu tava muito baixo, assim, tava desfalecendo. Era uns 15 dias, né? Mais ou menos de 15 a 14 dias, acho que foi, ou 12 dias, eu comecei a sentir. E aí, eu acabei comendo um bolo aqui que minha mulher fez. E melhorei, né? Mas foi ali para poder voltar. E voltou de novo, comecei a tomar vitamina, começou a voltar o meu corpo. E eu falei que eu tinha voltado. Então voltei ao normal e voltei ao propósito ali do açúcar de 30 dias. Mas o que acontece? Esse micro derrotas, eu dei o exemplo aqui do açúcar, né, específico, que às vezes você pode fazer inconsciente, mas quando você faz consciente, a micro derrota é quando você faz consciente algo. Você sabe que tá errando e você faz ali, eu vou errar porque eu quero mesmo. Você tá falando pro seu cérebro que você não consegue segurar as pequenas coisas. As pequenas coisas você não consegue fazer. A gente tem uma operação, um call center, que a gente precisa ligar todos os dias, ligar para os clientes, tem ali operações no automático, mas a gente precisa ter essa constância. E quando você deixa de ligar, quando você deixa de ter rotina, cultura, você se auto-sabotou. O micro derrotas é quando você fala que vai fazer algo que você não faz. E o seu cérebro começa a falar, eu sou falho, eu não consigo, eu não sou capaz, nada dá certo para mim, sempre dá errado. Você começa a falar palavras negativas. Por quê? Porque seu cérebro entrou num momento de micro derrotas. Então, muitas pessoas falam, Diego, como é que eu faço para ter resultado? Diego, como é que eu faço para avançar? Como é que eu faço para sair da procrastinação? Como é que eu faço? Existem alguns sintomas para você entender se você está no processo de micro derrotas, tá? Se você tem procrastinação constante,
Se você está desanimado, tem medo de tentar novamente, se você às vezes sente comparação, a sua queda de autoestima, falta de energia mental, isso vai te prejudicando, porque isso vai minando no seu cérebro. Então, as principais causas que você precisa entender é assim, quando você fala assim, ó, segunda eu começo, não, amanhã eu faço, não, hoje eu vou começar a fazer, hoje eu vou começar a estudar esse determinado coisa, hoje eu vou começar a falar com tantas pessoas, hoje eu vou começar a fazer. E quando você fala hoje não faz, ou amanhã eu faço e não faz, é micro derrotas. Seu cérebro começa a falar que é normal. O que você precisa fazer, Diego? Começar a fazer a bagaça do negócio. Você começar a falar que vai fazer, faça. Nem que seja micro resultados, micros atitudes. Eu vou fazer isso, eu vou começar a fazer. A gente tem o nosso canal aqui no YouTube e desde quando eu cheguei de viagem do Rio, eu falei a minha esposa, eu falei, amor, a gente vai voltar com o nosso canal. A gente vai voltar com nossos podcasts, vai voltar com as entrevistas. E eu sempre prolongando, chegou, acumulou muita coisa, veio carnaval, vem agora essa guerra, um monte de coisa. E você vai deixando para depois aquilo que você falou, eu vou começar a fazer, eu vou fazer, e você deixa, isso te arrebenta. Porque eu trouxe isso à tona aqui, esse conteúdo para você, porque nós voltamos com o nosso canal, nós voltamos com muita coisa nova aqui na nossa operação. Nós estamos ensinando a galera a vender muito produto físico na internet. Nós estamos ajudando muita gente, nós estamos transicionando. E com isso o que acontece? A gente começa a ter muita coisa. Você precisa organizar mentalmente para que você possa fazer o que precisa ser feito. Senão você vai deixando para amanhã. Então, quando você faz, você precisa celebrar pequenos resultados. Então, a primeira coisa que você precisa fazer, você precisa organizar o que você precisa fazer, colocar num papel, colocar na sua agenda, aquilo que é prioridade, falar assim, o que eu vou fazer hoje? O que eu vou começar a fazer? O que são algumas micro derrotas que aconteceu comigo que eu preciso resolver? Então, anota as suas prioridades. Aí você vai pegando um por um e vai resolvendo. Um por um, vai resolvendo. Nós tivemos no Brasil, e para os empresários, tá rolando uma crise, mas sempre houve crise, gente. Sempre houve situações complicadas financeiramente. E a gente entrou no começo de 2016, começo de 2026, com muita gente. Diego, tô com um problema, Diego, a receita travou, parou, agora veio carnaval, travou, a gente tá com muita... Então, acumular algumas coisas. O que você precisa entender? Tenha paciência, não entra num buraco escuro e vai morrer, vai ficar lá. Comece a trabalhar, não pare de fazer aquilo que precisa ser feito e vai plantando, vai fazendo, vai negociando, vai fazendo, vai pagando, para que você não pare. Quando o Mar Vermelho se fechou, quando o Mar Vermelho estava fechado ali e Moisés estava ali, pô, acabou agora, o que eu vou fazer? O faraó está atrás, a gente vai morrer. A pressão do povo, a pressão ali daquelas pessoas que estavam seguindo para matá-lo. Então imagina o cortisol, imagina o que estava na mente ali de Moisés junto com todo o seu povoado ali. Cara, eu vou morrer aqui, vou morrer, não vai dar certo. E agora o que eu vou fazer? Poderia falar, vamos morrer aqui, vamos se render, todo mundo de joelho, falar, cara, nós vamos voltar a comer cebola. E uma coisa que eu aprendi toda vez, grava essa frase, toda vez que você se entrega ao medo, você vai voltar a ser escravo. Toda vez que você se entrega ao medo, você vai voltar a comer cebola. Por quê? Porque o povo, quando ele vê uma frustração, ele volta para o passado e ele quer virar ser escravo de novo. Mas Deus falou para Moisés, diga ao povo que marche. Cara, todo momento de erupção, todo momento de uma fase que você vai para o próximo nível, todo momento que você
tem uma transição na sua vida, vai haver perseguição, vai haver medo, vai haver que você vai olhar para frente e vai falar assim, cara, tô lascado, acabou, morreu. Não tem como. Eu me frustrei, a minha derrota aqui principal, agora não é micro derrota, as micros derrotas, elas chegam num processo que você acha que acabou. Mas como que eu saio, Diego, das micros derrotas? Avançando. Quando você começa a avançar, cara, você vai ver as coisas acontecendo. Pessoas que entram em processo de ansiedade, depressão, por quê? Porque elas não faz exercício. Diego, não tem dinheiro para academia. Você pode andar, pega um tênis, vai andar na frente da tua casa. Você pode andar aqui no teu quintal. Diego, eu moro na kitnet. Vai rodar, roda ao redor do sofá. Mas esteja em movimento. Isso vai gerar dopamina, vai sair do cortisol, você vai começar a caminhar. Segunda coisa, você precisa se conectar com novas pessoas. Novas pessoas. Antes disso, você precisa ir para novos ambientes, tá? Então, se exercita, vai para novos ambientes, porque desses novos ambientes você vai se conectar com novas pessoas. Dessas novas pessoas vai te gerar novas ideias. Essas novas ideias você vai começar a executar. Também não vai adianta você ir para novos ambientes, novas ideias, você vai ficar ali só procrastinando, porque você entra numa overdose de conhecimento. Não é isso que eu estou falando não, gente. Estou falando para você começar a executar. Quando você começar a executar, você saiu, você começou a se exercitar, você começou a ir para novos ambientes, você começou a se conectar com novas pessoas. Diego, não tenho dinheiro, não tô falando disso. Não é, né? Novas pessoas é aqui, ó. Você pode entrar no canal no YouTube e começar a beber coisas novas. Vai lá no ChatGPT, vai no Gemini, vai no Cloud. Isso são IAs, se você não sabe. Pesquisa, vê um assunto. Hoje tem muita coisa gratuita, não tô falando pra você pagar nada. Aqui, você está assistindo um conteúdo como esse, que eu poderia estar te cobrando uma mentoria, poderia estar te cobrando aqui para você, mas eu tô aqui gratuitamente. Só tô pedindo para você curte, bota o seu like aqui, me siga nesse canal, me ajuda a movimentar esse canal, a trazer mais pessoas, porque eu quero trazer mais conteúdo para você aqui gratuitamente, tá? Então, novos ambientes, novas pessoas, você vai começar a fazer novas coisas, porque não adianta você fazer as mesmas coisas querendo um resultado diferente. Tem pessoas que se arrebentam com isso. Diego, eu quero ter um resultado diferente. Eu quero sair das micros derrotas. Aí eu pergunto, o que você está fazendo? O que você está fazendo hoje está te aproximando ou te afastando da vida que você quer? O que você está fazendo hoje está te aproximando do resultado ou está te afastando? Então, se você começa a fazer coisas que no final do dia você pergunta assim, poxa, eu dei um passo na vida que eu quero, eu dei um passo no resultado que eu quero, eu dei um passo naquilo que eu quero viver, no que eu quero fazer. Aí você começa a sair das micros derrotas. Aí você começa a ver micro resultado. E como é que você faz isso? Estou fazendo esse dia, parece o Toru. Toru. Qual é o nome do influenciador, amor? Que faz sabor, não sei o quê? Toguro. Não é Toguro, não. Toda hora eu tô fazendo assim igual o Toguro. Sabor. Tem agora uma viralização, sabor. Tudo é sabor, não sei o que, sabor. Não, é minha postura. É o jeito mesmo de fazer. Mas, se você começar a ter micros resultados, anote aí, você precisa celebrar. Você precisa conseguir. Caramba, consegui! Tosse, celebra as primeiras conquistas, os primeiros micros resultados. Você vai ver que o seu sistema fisiológico vai mudar, porque você está celebrando os micros resultados. Não vai se entupir de açúcar. Não estou falando para você comer doce, não estou falando que você pegou um dinheiro, agora eu mereço, vou torrar o dinheiro todinho. Não. Estou falando que você vai começar a sair, você vai começar a pisar o pé na água e você vai ver a água se abrir, você vai passar por essa água, você vai lá na frente, você vai olhar para trás e vai ver Faraó sendo morto com os seus soldados que estavam te perseguindo, porque você vai começar a gerar resultado de verdade e você vai conseguir viver a vida que você tanto desejou. Sai das micros derrotas e começa a ir para os micros resultados. Como é que eu tenho que fazer isso, Diego? Tudo que eu falei
você vai anotar. Você precisa ter microações. Micro, não estou falando macro, eu vou fazer agora, eu vou fazer isso e isso, e isso não vai dar certo. Diego, eu preciso começar a ler um livro, eu nunca li. Lê um texto, lê uma página, lê só um capítulo se você conseguir. Ah, eu quero fazer isso. Faça microações, micros comprometimento e faça e resolva. Senão você vai ficar frustrado, vai entrar num processo. Então, o que você vai começar a mudar? Em vez de falar, eu não consigo, você vai falar, eu estou aprendendo. Vai falar, eu falho sempre. Você vai falar, hoje eu vou melhorar um pouco. Você vai mudar a linguagem para que a sua mente possa melhorar e você vai ficar um gigante nos resultados. Em vez de você fazer 1 hora de leitura, faça ali 15 minutinhos. Diego, eu não consigo 15 minutinhos. Começa 10 minutinhos. Começa 5 minutinhos. Começa a fazer. Diego, eu vou fazer 1 hora de tanto. Não, começa a fazer 5 minutinhos. Começa a fazer 30 minutinhos. Não sei. Mas comece a fazer que você vai conseguir viver e resolver muitas coisas que você nunca imaginou. Tá bom? Se isso fez sentido para você, deixa aqui o seu comentário. Estou muito feliz de estar aqui. Estou muito feliz porque os nossos vídeos têm micro resultado. Mas eu já tive depoimento de gente fora do Brasil, em Portugal, Estados Unidos, no Brasil, em vários lugares do Brasil. Porque esse é o poder do conteúdo, o poder da mensagem. E isso queima meu coração. Eu vim de baixo, vim do interior do Rio de Janeiro, vendia manga no carrinho de mão para vender, para ajudar meus pais. Você que já me segue aqui, você que chegou aqui do nada. Eu tenho uma história, eu vim lá de baixo e larguei tudo para viver da minha mensagem e hoje eu ajudo várias pessoas a viverem do seu propósito. E qual é o seu propósito? Meu propósito é ativar pessoas para que possam viver da sua mensagem. Sua mensagem, seu serviço, eu não sei, mas você sabia que a sua mensagem, o seu serviço, você poderia estar ganhando dinheiro, poderia estar monetizando com isso? Eu ensino pessoas a fazerem isso de forma escalável. Hoje não tem nada aberto, não tem nada de mentoria, mas hoje eu estou aqui te ajudando gratuitamente. Então o que eu te peço, só curte aqui, comente, compartilhe, esse vai ser seu presente para que esse vídeo possa alcançar mais gente, tá bom? Saia da procrastinação, saia dos micros sabotadores, para que você possa ter resultado que você nunca imaginou, tá bom? Saia dessas micro derrotas, para que você possa micro resultados e possa chegar no amanhã. Tamo junto. Assina o sininho, tá? Nos siga, compartilhe, curte aí e até o nosso próximo vídeo.